Oi, meu nome é Aline Lopes, eu sou aluna Uninter, curso segunda licenciatura em Letras, pelo Polo de Marília, São Paulo. Meu RU é 3640632. Bom, chegamos ao sexto e último vídeo do projeto. Aqui eu quero trazer para vocês um resumo de tudo que a gente viu, os pontos mais importantes, né, que a gente viu nos vídeos anteriores, e mais alguns comentários também, né? Afinal, esse tema é tão rico e tão importante que ainda tem muito a se falar sobre ele, né? Um dos pontos que eu quero abordar aqui agora é o preconceito linguístico. O preconceito linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. E é um dos tipos de preconceito mais empregados na atualidade. E pode ser um importante propulsor da exclusão social. O preconceito linguístico no Brasil ainda é muito evidente, já que muitas pessoas consideram o seu jeito de falar superior ao de outros grupos. Isso ocorre, sobretudo, entre as regiões do país. Por exemplo, um sulista que considera sua maneira de falar superior às pessoas que vivem ao norte do país. Bom, e como vimos, né, aí ao longo do nosso projeto, nosso país é imenso. Tem diversas variações, diversos sotaques, dialetos. Embora todos falamos a língua portuguesa, ela apresenta diversas variações e particularidades regionais. É importante destacar que o preconceito linguístico acontece no teor de deboche e pode gerar diversos tipos de violência física, verbal e psicológica. Os indivíduos que sofrem com preconceito linguístico muitas vezes adquirem problemas de sociabilidade ou mesmo distúrbios psicológicos. Os sotaques que se distinguem não somente nas 5 regiões do Brasil, mas também dentro de um próprio estado. São os principais alvos de discriminação. Por exemplo, uma pessoa que nasceu e vive na capital do estado e uma pessoa que vive no interior. Geralmente, quem está lá na capital acredita que a sua maneira de falar é superior à das pessoas que habitam o interior do estado, ou mesmo lá nas zonas rurais. Nesse caso, muitas palavras pejorativas e depreciativas são utilizadas para determinar algumas dessas pessoas através de um estereótipo associado às variedades linguísticas. Por exemplo, o caipira, o baiano, o nordestino, o roceiro, dentre outros. É um verdadeiro assinte aos direitos humanos. Por exemplo, o modo como a fala nordestina é retratada nas novelas de televisão. Todo personagem de origem nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar o riso, o escárnio e o deboche dos demais personagens e do espectador. No plano linguístico, atores não nordestinos expressam-se num arremedo de língua que não é falada em lugar nenhum do Brasil, muito menos no Nordeste. Costumo dizer que aquela deve ser a língua do Nordeste de Marte, mas nós sabemos muito bem que essa atitude representa uma forma de marginalização e exclusão. Se o Nordeste é atrasado, pobre, subdesenvolvido ou, na melhor das hipóteses, pitoresco, então, naturalmente, as pessoas que lá nasceram e a língua que elas falam também devem ser consideradas assim. As pessoas, elas tendem a pensar assim, quando vem uma pessoa com um sotaque diferente, com uma pronúncia diferente da dela, elas acham engraçado, né? E não é engraçado. A gente não tem que achar engraçado a maneira como as pessoas falam, né? É a cultura dela, é o sotaque, faz parte dela. Então,
a gente tem que pensar que do mesmo jeito que a gente acha engraçado o jeito que eles falam, eles também podem achar engraçado o jeito que a gente fala. E aí a gente tem que pensar, é engraçado a outra pessoa debochar do seu sotaque, da sua cultura, né? Então a gente tem que pensar isso, e é aquela famosa frase, né? A gente tem que buscar respeitar para ser respeitado, né? Então, vamos respeitar aí todas as diferenças, todos os sotaques, porque o nosso país não é um país de uma língua homogênea, e sim heterogênea. Vamos lembrar que todas as variações linguísticas são aceitas e devem ser consideradas um valor cultural e não um problema. É possível dizer que o preconceito linguístico é um tipo de preconceito cultural, já que ele se baseia num elemento central de todas as culturas, o idioma. Segundo Marcos Bagno, o preconceito linguístico é reforçado por ideologias construídas socialmente. A primeira ideologia é no âmbito pedagógico. Focar o ensino linguístico exclusivamente na gramática normativa, sem a reflexão ou conhecimento das demais variedades linguísticas brasileiras. E a segunda refere-se à massificação dos meios de comunicação, que marginalizam os falantes do português não padrão e os taxam como pessoas que não sabem falar português direito. Em 2011, a mídia noticiou um possível erro em um livro didático de português, o que acabou rendendo uma grande discussão sobre o tema entre linguistas, professores e jornalistas. Apesar da extensão territorial, todos os brasileiros falam a mesma língua. Certo ou errado? Certo e errado. Falamos todos o mesmo idioma, sim, mas o português falado distancia-se cada vez mais do português escrito. E isto ficou evidente nas últimas semanas, quando a mídia impressa e falada descobriu e passou a desancar um livro editado pelo Ministério da Educação que constata esta dissociação. O debate é extremamente salutar e deveria tornar-se permanente, porque a própria mídia tenta usar a norma culta quando escreve, porém mostra-se indulgente e até relapsa ao usar os meios eletrônicos. Os portugueses falam o mesmíssimo idioma, mas a distância entre o falar e o escrever é quase inexistente, mesmo nas camadas populares. Isto não tem nada a ver com o poeta Camões e o padre Vieira, que também são cultuados por aqui. É que na escola ou no liceu português investe-se na correção do idioma, porque lá a gramática é vista como ferramenta para tornar a comunicação mais efetiva. Esta é a questão. Os livros não ferem apenas a concordância, ferem a compreensão. A indignação da mídia com o livro Por uma Vida Melhor deveria estender-se ao seu próprio desempenho. Escrever bem é pensar bem, dizia Otto Lara Rezende, grande jornalista e escritor mineiro. Escrever bem ou falar bem é uma opção individual. Já pensar bem é um problema social. A decisão do MEC de não recolher livros didáticos com erros de português ganhou enorme espaço na mídia. A obra Por uma Vida Melhor, distribuída pelo Programa do Livro Didático e voltada para jovens e adultos, recebeu críticas até da Academia Brasileira de Letras. A grita foi geral, mas o Ministério defendeu a publicação, que ensina no capítulo Escrever é diferente de falar, as variantes das normas culta e popular do idioma. Esse debate dessa semana ele foi feito por um grupo de pessoas que a gente poderia colocar a legenda assim, não li e não gostei. Porque quando as pessoas começaram a ler o livro, elas então começaram a entender que o livro não defende que se fale errado, mas o livro explica que existe uma forma
coloquial, ali daquela comunidade, daquela cultura de se falar, e que existem outras formas. E aí o livro conduz o aluno, que é um jovem ou um adulto, a refletir sobre a sua forma de falar, sem humilhar, sem excluir, sem discriminar, mas mostrando que existem outras formas de falar. O que causou estranhamento foi que nós dissemos em um trecho do livro que, num trecho dentro de um capítulo que trata de concordância, né, concordância nominal e verbal, de acordo com as normas que regem a língua culta, ou a língua padrão, ou a norma de prestígio, né, como queira. Seguindo esse estudo, dentro do capítulo, num aspecto, um trechinho, nós dissemos que nem sempre na linguagem popular falada, essa concordância é observada na sua totalidade. Então, no trecho diz assim: então, se eu disser, eu posso falar os livros? Aí nós escrevemos, claro que pode. Depois a gente explica, dentro de um contexto, em determinadas situações informais, mas não dissemos em nenhum momento que é para escrever assim na norma culta. Não é para escrever. E nós não estamos ensinando a escrever assim, estamos admitindo que na fala existe esta possibilidade, esta variante. A polêmica se propagou por todos os setores. Educadores, poetas, linguistas e escritores também se pronunciaram. Do ponto de vista gramatical, primeiro temos que dizer o seguinte: todos nós cometemos erros. Inclusive os jornalistas, todos que estão escrevendo sobre isso aí, sabem disso. Os jornais fazem as suas correções diárias sobre isso. Existe um cinismo na nossa cultura que diz uma coisa e diz outra ao mesmo tempo. Nós temos a dificuldade de juntar ou articular o que é norma e o que é exceção. Na cultura contemporânea, a exceção virou a norma. A ruptura virou a norma. E isso, claro, que acontece na gramática também. Existe uma cultura oral e uma cultura escrita. Em todas as culturas. Aqui, a separação é mais gritante. O que me parece é que esse livro está tratando disso, mostrando as duas vertentes. Agora, claro que qualquer professor, essa professora mesmo, pelas entrevistas que eu vi dela, ela diz que ela ensina a norma culta. Apenas está dizendo para os alunos que existe uma outra variante, que é oral. Aliás, no texto de uma entrevista dela, ela dá como exemplo isso, ela diz, se eu falar, não é escrever, que tem uma diferença muito grande. Então, existe um sistema, existe uma ordem na sociedade. Todo esse papo de que não há ordem, não há limite, não há fronteiras, não há regras, é um papo da moderna contemporaneidade que deixa as pessoas confusas. O linguista estuda a língua como a língua funciona naquela região, naquele meio social, naquele momento histórico, etc. Já o professor de português, não. O professor de português estuda a língua na sua produção ou na sua norma culta. No Brasil, o ensino de português nunca foi ensino da língua portuguesa, no sentido linguístico da palavra, mas era o ensino da norma culta portuguesa. O usuário não da norma culta, o usuário, mostrar a ele que a língua falada por ele tem, digamos assim, tanta dignidade, tanta expressividade, tanto valor quanto qualquer outra língua. Não é necessariamente inferior à norma culta. Tem seu valor como língua também. Mas só que isso confunde as coisas, porque o debate é em torno do ensino, que, na minha opinião, deve prevalecer, da norma culta. Agora, não apenas como privilégio de alguns, como tem sido até hoje, mas que a norma culta seja acessível e compreensível e utilizável por todos os brasileiros, que continuarão a falar seus outros dialetos numa boa. A linguagem que se põe no livro tem que ser uma linguagem correta. A gente hoje não vive mais
de acordo com padrões linguísticos absolutamente rígidos. Entretanto, deve-se falar com correção, por um motivo muito simples. Quanto mais correta a linguagem, mais ela traduzirá o pensamento e mais ela efetivará a comunicação. Se nós começarmos a esparramar um linguajar diferente, nós teremos uma outra língua. A imprensa que alardeou o fato também não escapou das críticas. Muitos comentaram o assodamento da mídia. Eu tenho a impressão que a imprensa repercutiu isso auditivamente. Eu mesmo recebi vários e-mails de vários leitores horrorizados e querendo saber a minha posição sobre isso. E era uma espécie de eco, né, que vai se ampliando. Então, voltei um pouco às fontes para ver lá qual é o texto, o que tinha sido dito, e, na verdade, são coisas que estão sendo ditas na linguística há muito tempo. Qualquer professor de linguística ou de língua aponta na sala de aula que existem essas duas normas, uma norma culta e uma outra norma que é mais popular. A imprensa ficou apenas no momento em que ela faz a confusão entre o linguista e o professor de português. Apresentadas as frases "nós pega o peixe", que a professora declara linguisticamente correta, que é uma frase correta porque aparece num determinado momento, mas num livro didático aquilo soou como se fosse a lição permanente, em lugar de a imprensa ter mostrado que aquilo foi um momento, por sinal, a meu ver, um momento infeliz, na hora de escrever um capítulo muito bem escrito sobre língua padrão. Posso afirmar que houve um desconhecimento, e aí acho que é um jornalismo mais frágil, porque eu só posso fazer um debate ou fazer um editorial de um jornal de TV, né? Feito, eu assisti alguns, dizendo o Ministério quer que todos os brasileiros falem errado, né? Quando a gente sabe que aquele jornalista tão enfático não leu o livro, que não pregava o que ele estava dizendo, eu posso dizer como cidadã que é um jornalismo que não contribui para melhorar a informação das pessoas. Bom, segundo Bagno, o preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual, que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencie desse modelo. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos, também muito presentes na sociedade, como preconceito socioeconômico. Entre todas as causas, talvez seja mais comum e a que traga consequências mais graves. Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e cultura, geralmente dominarem apenas as variedades linguísticas mais informais e de menor prestígio. Assim, são excluídos principalmente dos melhores postos no mercado profissional, e cria-se a chamada ciclicidade da pobreza. O pai pobre e sem acesso à escola de qualidade, dificilmente oferecerá ao filho oportunidades pela falta de condição, e este provavelmente terá o destino daquele. Preconceito regional. Junto ao socioeconômico, é uma das principais causas do preconceito linguístico. São comuns casos de indivíduos que ocupam as regiões mais ricas do país manifestarem algum tipo de aversão ao sotaque ou aos regionalismos típicos de áreas mais pobres. Para este professor de linguística, o sotaque é o principal elemento da identidade cultural de um povo. Por isso, o preconceito regional está fortemente ligado ao preconceito linguístico. O sulista estranha a nossa fala.
Evidentemente, como nós estranhamos a fala do sulista, do interior de São Paulo, nós também estranhamos. Agora, a gente tem que respeitar, entendido? E nem sempre a recíproca é verdadeira. Nordestino, eu me baseio muito na Paraíba, nós somos muito tolerantes com relação à fala. Às vezes, um gaúcho, um interiorano paulistano, ele fala e às vezes a gente tem a petulância de achar bonito. Enquanto que, se a gente chega lá e fala o chamado nordestinês, a gente às vezes passa ridículo. Não é justo isso, entendido? A forma como você fala, que é individual, é pessoal ou regional, ela não pode ser discriminada. A gente não pode criar uma xenofobia em cima disso. Preconceito cultural. No Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa e às variedades linguísticas por elas usadas. Isso fica evidente, por exemplo, na música. Por muito tempo, o sertanejo e o rap foram segregados no cenário cultural por serem oriundos de classes menos favorecidas, muitas vezes sem acesso à educação formal, e que se utilizam de uma língua bastante informal, a fala do caipira ou de um membro de uma comunidade em um grande centro, por exemplo. É muito importante destacar que ambos são estilos musicais extremamente ricos e são parte importantíssima da identidade cultural de milhões de pessoas. Racismo. Infelizmente, no Brasil, elementos da cultura negra ainda são segregados por uma parcela da população. Isso se reflete na linguagem, por exemplo, no significado de palavras de origem africana, como macumba, que no Brasil é ligada a satanismo ou feitiçaria, mas, na verdade, é um instrumento de percussão usado em cerimônias religiosas de origem africana. Homofobia. É comum que gírias ou expressões sejam rotuladas como específicas da comunidade LGBT e, consequentemente, repudiadas por aqueles que possuem aversão a esse grupo social. Basta se lembrar da polêmica em torno de uma questão da prova do Enem de 2018, que versava sobre o pajubá, dialeto criado pela comunidade LGBT. A principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos a ele relacionados. Isso significa que o indivíduo excluído em uma entrevista de emprego por se utilizar de uma variedade informal da língua, não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo e provavelmente continuará excluído. O cidadão segregado por apresentar sotaque de uma determinada região continuará sendo visto de forma estereotipada, sendo motivo de riso ou de chacota e assim por diante. Então, a participação da escola, da família, até mesmo da mídia, na propagação do princípio da adequação linguística é fundamental para o fim do preconceito linguístico. A adequação linguística. Princípio segundo o qual não se fala mais em certo ou errado na avaliação de uma determinada variedade linguística. Fala-se, pois, se a variedade em questão é adequada ou não à situação comunicativa, contexto em que ela se manifesta. Isso significa que, em um contexto formal ou solene, seria adequado o uso da linguagem formal e inadequado o uso de uma variedade informal. Da mesma forma, em situações informais, deve-se usar uma variante informal, em detrimento da linguagem formal. Exemplo: adequado. E aí, cara, bom? Anima cine amanhã? Contexto: uma adolescente conversando com um amigo. Bom dia, diretor Pedro.
Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Contexto: um estudante universitário dirigindo-se ao diretor de seu curso. Inadequado. Olá, dialeto confrade. Queria eu convidá-lo para uma atividade casual, como ir ao cinema. Contexto: uma adolescente conversando com um amigo. E aí, cara? Bom? Queria trocar uma ideia contigo sobre a facul. Contexto: um estudante universitário dirigindo-se ao diretor de seu curso. Então, diante de todos os vídeos, de todo o conteúdo que foi apresentado aqui, eu creio que foi possível perceber e se fazer entender a relevância desse tema. Né? Lá no segundo vídeo, vimos aí um pouco da história da nossa língua portuguesa, né? Todo o caminho que ela percorreu pelo mundo afora, desde o seu surgimento, lá no galego português, quando esse se desmembrou, com o galego se tornando uma variação do espanhol, e o português nascendo ali como a língua de uma nova nação. Eu decidi falar sobre esse momento justamente para mostrar que ela é carregada de fatores históricos, né, que recebemos diversas influências linguísticas e por isso temos essa imensa variedade de sotaques, e que quando o português chegou aqui no Brasil, essas influências não pararam. Com a colonização, com a chegada de povos de todo mundo, com a mescla com as línguas indígenas, né? E se a gente olhar, toda essa influência, todas essas novas línguas vieram para somar a nossa cultura linguística, né? Torná-la única. A nossa língua é tão rica, tantas expressões maravilhosas que a gente tem por aí, né? E até hoje a nossa língua se encontra em evolução, né? Como vimos que de vez em quando se incorporam novas palavras, vindo aí novas palavras americanas para representar novos termos, novos descobrimentos da ciência, né? E esse vídeo foi de uma forma resumida um pouco dessa história. E se a gente pegar ele e fizer algumas adaptações, a gente pode transformar numa aula, né? Porque quando eu resolvi estruturar esse projeto e pensar como eu ia fazer para transmitir todo esse conhecimento que eu estava adquirindo durante as minhas pesquisas, eu pensei em fazer como realmente se fosse uma aula, como se eu estivesse ali transmitindo o conteúdo, né? Ensinando o meu aluno, né? Apresentando para ele toda essa história, toda essa variação. E foi assim que eu planejei esse projeto, tanto a parte escrita, onde eu organizei tudo que eu ia falar, quanto a parte aqui, das gravações, falando com vocês. Eu imagino como se eu estivesse ali, falando e debatendo com os alunos. E se a gente juntar o conteúdo do vídeo 2 com o do vídeo 3, onde eu foquei mais no Brasil, temos aí uma boa introdução, né? Já um bom resumo, uma boa introdução para apresentar aos alunos esse mundo, né, da variação linguística, daí um pontapé inicial a respeito desse tema, né? Afinal, porque no terceiro vídeo eu trouxe as variantes da língua, né? As regionais, as históricas, as sociais e as de estilo. E aqui nesse ponto que nós professores temos que tocar com nossos alunos, apresentar essas variações e trabalhá-las da melhor forma possível, como muitos já fazem. Mas é sempre bom a gente trazer à luz, né, digamos assim, assuntos tão importantes como esse, que às vezes diante de tanta coisa que a gente tem que trabalhar, acaba passando, né? E como vimos lá no quarto vídeo, esse não é um assunto de agora, da atualidade. Ele já vem sendo discutido aí há um tempo, tanto com os autores, com o livro
Preconceito Linguístico, lá de Marcos Bagno e tantos outros livros dele, né, de 1999, assim como o PCN de Língua Portuguesa, lá o Ministério da Educação, o PCN de Língua Portuguesa de 1998, né, que ele faz referência a esse trabalho com a variação na língua portuguesa. Os parâmetros curriculares nacionais foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país, e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições nas escolas que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Também, com a BNCC, a gente vê que é um conteúdo que continua a ser abordado, porque ele é realmente relevante para a nossa sociedade. Né, e está presente lá nas habilidades e competências da BNCC o trabalho com essa variação. Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades linguísticas devem ser objeto de reflexão, e o valor social atribuído às variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, devem ser tematizados. Também, ao longo desse projeto, eu procurei mostrar ideias, sugestões, técnicas para a gente abordar esse conteúdo, né, de uma maneira mais ampla, mais divertida, vendo aí qual a melhor opção, qual a melhor estratégia, a melhor abordagem para você fazer com a sua turma, né? E, bom, e definitivamente acho que deu para a gente entender que é importante o trabalho com esse tema da variação linguística para a gente buscar aí a melhora da nossa sociedade. A quebra do preconceito linguístico que ainda existe é muito grande. As pessoas ainda não entendem toda essa diversidade, tanto na língua como nos costumes, nas comidas. As pessoas ainda sentem muito preconceito com isso, com o que é diferente do que elas conhecem. E a gente tem que começar a normalizar isso. Bom, durante todo esse projeto, eu procurei, de certa forma, trazer uma reflexão sobre o assunto. Fazer os professores e estudantes pensarem sobre a sua relevância. E não só os professores, estudantes de letras ou pedagogia, ou de qualquer outra área, mas sim todos nós, brasileiros, que precisamos olhar para as belezas do nosso país. Sim, temos os nossos problemas. Assim como qualquer outro país, não existe um país perfeito. Por mais incrível que pareça, os países aí pelo mundo afora, todos têm os seus problemas. Né? Somos um país imenso, de culturas maravilhosas. E precisamos enaltecê-las, precisamos enaltecer o nosso país. Às vezes a gente fala mal, esquece que o nosso país também tem coisas boas e idolatra países de fora. E a gente tem que idolatrar o nosso país, a nossa cultura. É aqui que a gente vive, é a nossa terra, o nosso povo. Né? Principalmente nesse momento que a gente vive tanta intolerância, tanta falta de respeito, de empatia, de amor ao próximo. É preciso que a gente aprenda a entender e conviver com as diferenças. Não somos todos iguais. E não faria nenhum sentido se fôssemos. Qual a graça que seria se a gente fosse lá todo mundo igualzinho? Todo mundo gostasse da mesma coisa, todo mundo seguisse o mesmo caminho? Não faria sentido. E quando eu comecei, né, a fazer esse estágio, a pensar
num tema com que eu me identificasse, que tivesse uma relevância para a sociedade, para minha comunidade, eu parei por um minuto, pensei e me fiz a seguinte pergunta: o que eu gostaria de ter aprendido durante a minha vida escolar que poderia ter me feito ver as coisas por outra perspectiva? Né? E olhando lá para trás, não tão atrás assim também, um pouquinho, lá no ensino fundamental e médio, principalmente, né, nas aulas de português, me veio à mente a lembrança de uma certa cobrança, digamos assim, né, que as professoras faziam. Eu não tô reclamando, né, das minhas professoras de português, elas foram maravilhosas, eu sempre estudei em escola pública, né, elas me ensinaram muito, né, me ensinaram bastante, mas eu acho que nesse aspecto, hoje, eu olhando com um olhar pedagógico, né, eu sou pedagoga, me formei em 2017, eu vejo que esse trabalho com a nossa língua brasileira podia ter sido um pouquinho mais desenvolvido. Né? Eu lembro que durante as aulas de português, as professoras falavam assim: você precisa falar bem para escrever bem. Porque elas se fixavam apenas em trabalhar a norma padrão. Se escreve assim, então se fala assim. Se você falar as palavras corretamente, você vai escrevê-las corretamente. E eu já ouvi histórias aí, conversando com amigos, né, de professores que corrigindo o modo de falar dos alunos. Mas não é naquela correção, digamos, construtiva, né? Explicando que existem certos lugares que devemos usar uma língua mais formal e coisas assim. Era uma correção seca, sabe? Por exemplo, se o aluno falasse, estivesse conversando com um amigo lá, normalmente dissesse algo do tipo: acho melhor a gente fazer assim. A professora prontamente corrigia: não é melhor, é melhor. E ponto. Né? Sem dar aí toda essa discussão que a gente está tendo agora sobre a variação e as diferentes formas da nossa língua. Lembrando que aqui, onde eu moro, é interior. Então, nós falamos de acordo com a nossa cultura, com o nosso convívio social. Mas isso não quer dizer que não saibamos escrever de acordo com a norma padrão ou que em algumas situações devemos usar uma linguagem mais formal. Sim, a gente sabe. A gente sabe fazer essa distinção. E como vimos aí, né, nas discussões que tivemos durante esse projeto, nos conteúdos que foram apresentados, podemos ver que as pessoas confundem muito erro de português com erro de ortografia. Não é porque eu falo as palavras desse jeito, eu falo assim, eu falo assado, que eu vou escrever as palavras exatamente como eu falo. Não é porque eu falo melhor, porque eu falo problema, porque eu falo cérebro, que eu vou escrever assim. E as pessoas associam muito a isso, né? E na escola, podemos dizer que por conta desse falar e escrever certo, os alunos vão colocando isso na cabeça e é aí que começa o preconceito linguístico, né? Eu posso dizer isso porque eu mesma acabei criando, assim, essa ideia. Em tudo que eu pensava, era assim: eu preciso falar certo, eu preciso falar corretamente. Se eu falar certo, eu vou escrever certo, eu não vou errar a minha escrita e vou ser uma pessoa inteligente, né? Porque as professoras batiam nessa tecla, né? Falar bem para escrever bem. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. E é horrível, porque eu comecei a me policiar a todo momento. Será que essa palavra eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Então eu falava tudo extremamente correto, extremamente como a gente escreve.
né? Aí perdendo um pouco da minha cultura, né? Do grupo social em que eu vivo, onde as pessoas não falam assim. E eu vigiava até o jeito que as pessoas falavam e julgava. Nossa, ele tá falando errado. Por que ele tá falando assim? Né? Eu corrigi até a minha mãe. E ela detesta isso. Até hoje, eu me pego assim, conscientemente, vigiando o que eu vou falar aqui na minha cabeça, mesmo estando em um ambiente informal, conversando com amigos. Às vezes eu me pego pensando nisso. Se alguma pessoa fala errado perto de mim, eu falo, nossa, por que ele tá falando errado? Né? Mas aí eu já começo a refletir sobre ele não está falando errado, ele está falando de acordo com o contexto em que a gente está, né? E os meus avós, a minha avó era baiana e meu avô era mineiro, então eles tinham um pouco de sotaque. E eu entendia um pouco dessa diferença, né? Que deles falarem diferente, né? Deles falarem ali com sotaques. Mas eu não entendia por que as pessoas que nasceram no mesmo ambiente que eu, conviviam no mesmo ambiente que eu, estavam falando errado. Porque eu coloquei na cabeça que eu deveria falar certo. Falar da mesma forma que eu escrevia a todo momento da minha vida. Né? E quando eu entrei na faculdade de pedagogia, as pessoas falavam. Agora você vai ter que falar certo, hein? Professora não pode falar errado, senão vai ensinar as crianças a falar errado. E foi justamente lá na faculdade onde a minha mente se abriu, né? Onde eu percebi que a língua portuguesa não é homogênea, ela é heterogênea. E esse projeto é justamente para isso, para mostrar a importância de se abordar esse tema, o tema das variações para os nossos alunos, para conscientizá-los, para evitar esse preconceito linguístico que ainda está tão presente na nossa sociedade, que às vezes acontece entre as pessoas do mesmo convívio social, como a gente viu, onde um acha que fala melhor que o outro. E a gente tem que pensar assim, que a gente não tem que trabalhar a variação linguística só porque está escrito lá no PCN e agora lá na BNCC, que é o documento mais recente. A gente tem que trabalhar isso porque faz parte da nossa sociedade. Porque faz parte da nossa cultura. A gente não vai trabalhar, eu vou trabalhar esse conteúdo de variação, eu vou trabalhar isso, desse jeito, só para cumprir o que está lá no currículo da escola, o que está lá na BNCC. Só por isso que eu vou trabalhar. Trabalhar superficialmente, falar essa variação regional, essa isso, essa aquilo. Mas não aprofunda o conteúdo. Não trabalha esse preconceito. Então é isso que a gente deve fazer. Né? Trabalhar a fundo. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes os alunos não colaboram, né? Que são salas muito lotadas. Mas nós somos professores, né? E estamos sempre dando o nosso melhor. Bom, né? E eu encontrei nesse projeto uma forma de abordar, né? Uma das tantas diferenças que estão por aí. Que quando as pessoas não conhecem, não são apresentadas a elas, a essas diferenças de uma maneira conscientizada, isso pode gerar opiniões errôneas, causando grandes problemas e confusões. Afinal, você, professor, pode pensar assim, mas eu sozinho, eu não vou mudar o pensamento das pessoas. Eu não vou torná-las menos intolerantes. Não vou mudar o mundo, afinal eu sou um professor. Mas lembra, você é professor, você é professora. Você tem aí 20, 30, às vezes 40 alunos em uma sala. E tem professores que dão aulas em 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas. E com o seu trabalho, você pode plantar ali a sementinha da conscientização. Mesmo que você atinja apenas um único aluno. Não importa se você é da matéria de geografia, de história, de sociologia. Importa que se você atingir um aluno, você já fez a diferença na vida dele.
E talvez esse aluno, inspirado em você, inspirado na sua aula, no seu comprometimento com todo o tema, com toda a sala, ele faça uma coisa maior. Afinal, como dizia aí o nosso mestre Paulo Freire, a educação em si não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então, agora eu me despeço de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse projeto, a todo mundo que participou, a todo mundo que curtiu, que comentou, que me apoiou. Muito obrigada. Vocês me ajudaram bastante, ainda estão me ajudando. Reflitam sobre esse tema. Não importa de qual área você seja professor. A variação não existe só na forma da linguagem, né? Temos aí as culturas diferentes para se trabalhar numa aula de história. E é isso, gente. Muito obrigada. E para finalizar aqui, eu queria deixar um trecho de uma música que eu conheci durante as minhas pesquisas sobre variação linguística. Eu conheci aí no YouTube um grupo musical chamado Teatro Mágico. E tem uma música deles que é praticamente sobre isso. Sobre essas diferenças de linguagem. E eu vou deixar um trecho dela aqui pra vocês, se vocês gostarem. Vão lá no canal do... Eu vou deixar aqui o nome. Vão lá e ouçam a música inteira, porque ela faz a gente refletir. E muito obrigada a todos, de coração. Aí eu cheguei em casa, falei, vou tentar fazer alguma coisa parecida. Enfim, cheguei lá, queria conversar com a minha mãe. Mãe! Gritei para ela e nada. Lá da cozinha responderam, Fernando, tua mãe foi no Gardefu comprar leite dilatado e sucrídeo. Falei, Jô, é você que tá aí? Sim, Fernando. Falei, peguei o caderno, a caneta, que mais que tá faltando no mercado, Jô? Ela começou a falar, eu comecei a escrever. E foi incrível o que aconteceu, porque a Jô é uma mulher incrível. Sim, ela é uma poetisa, porque ela faz o que os poetas deveriam fazer, ela reinventa as palavras. Com vocês, Zaluzejo! Epigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Epigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Toma banho depois que passa a roupa mata. Olhar no espelho depois que almoça, entorta a boca. E o rádio diz que vai cair avião do céu. Senhora descasada namorando firme pra poder casar de véu. É vigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejos. É vigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejos. Da cera, pepundeira. Mas quando for fazer compras no Gardefu, o movedor, a jacto, sucrítio, leite dilatado, leite integral, pra chegar na biotécnica, rua de paralelepídico, pra ligada do rodoviária, telefone celular. É vigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejos. É vigilógico, taúba, ceralítico, sucrítio, graxite, fridos, aluzejos. Da cera, pepundeira, secundou. E aí a Jô chegou e falou assim, Fernanda, cuidado com esse negócio de triato. Pois é, vai acabar fazendo um filme com um homem pelado.
falei, Jô, não tem problema fazer filme com homem pelado. O problema é ter preconceito na cabeça. Mas quando era pra não ficar prenhe e ficar passando mal, copo d'água e pílula de ontem profissional. Homem gosta de mulher que tem fogo o dia inteiro, cheiro no cangote, creme e rinça no cabelo. No salão de noite tem coisa que não sei, mulher com mulher lesba e homem com homem gay. Mas dizem que quem beija os dois é biccional. Só não pode falar nada quando é baile de carnaval. É bigilógico, taúba, ceralite, surídeo, grafite, fritos, alusíveis. É bigilógico, taúba, ceralite, surídeo, grafite, fritos, alusíveis. Nascer a petundeira secundou. Mas quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai é se na cebola, que não vai é se infeliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz.